Hoje vamos fazer um dos passeios mais pitorescos e interessantes da China para conhecer uma das maravilhas da engenharia moderna. Mas para chegar até lá, teremos que pegar 2 barcos, 3 carros, um ônibus e atravessar um túnel que quase me deu um infarto. O nome dela é a Represa das Três Gargantas e, atualmente, é considerada um dos projetos mais importantes da história da humanidade. Agora são 7h45 da manhã e estamos no centro de visitantes, onde se compram os ingressos. E muitas pessoas vêm conhecer a história, não só da represa, mas também querem conhecer a história das centenas de milhares de pessoas que tiveram que abandonar suas casas para que essa represa pudesse se tornar realidade. E vejam, no centro de visitantes, algumas moças vestidas com roupas tradicionais da época te recebem e elas estão muito bonitas. É uma excelente maneira de começar a se aquecer e sentir aquela emoção de fazer o tour. Para entrar, é necessário o passaporte, como sempre. Lembrem-se de sempre levar o passaporte na China. Não é como em outras partes do mundo, onde você pode deixar no hotel, aqui você tem que carregar para tudo. Então, se vierem, anotem isso. E finalmente chegou a hora de pegar o cruzeiro. Que emoção! E olha, que detalhe bonito! Até a arquitetura do escritório de bilhetes tem a temática da China clássica. E para chegar ao barco, vamos ter que descer por essa ponte, que também está muito bonita. Eu adoro todos os detalhes que eles têm antes de subir no barco. Por exemplo, aqui tem algumas estátuas que refletem como era a vida nesse porto antigamente. Inclusive, eles têm as correntes aqui. E os rostos de sofrimento, porque não deve ter sido fácil carregar toda a mercadoria. E assim que você desce as escadas, o rio Yangtze te espera, que é considerado um dos 2 rios-mãe da civilização chinesa. E é aqui que começa a nossa travessia. Na nossa frente está o maior cruzeiro elétrico do mundo e, pelo que sei, sua bateria equivale a de 100 Teslas modernos. Este também é um dos primeiros barcos elétricos de todo o país e a ideia é que no futuro todos sejam assim para que a navegação nesse tipo de cruzeiro seja sustentável. Graças à tecnologia, é possível economizar cerca de 530 toneladas de combustível e reduzir 1.600 toneladas de emissões por ano. Vamos conhecê-lo? A tripulação está nos esperando aqui. Bem-vindos ao maior cruzeiro elétrico do mundo. Bom dia, preciso do bilhete. É como um Titanic em miniatura e olha, o fato de ser o maior cruzeiro elétrico do mundo não significa que seja um navio enorme, pelo contrário, para um cruzeiro ele é bastante pequeno, mas continua sendo único na sua categoria. Pelo que eu entendi, vai ter algumas apresentações no navio, mas ainda não tenho certeza. Até agora só sei que pediram para eu ir ao 4º andar e já tem uma máquina de sorvete robótica no cruzeiro. Isso já é comum em muitos lugares da China, mas sempre impressiona. Adoro porque as poltronas são confortáveis. E é que esse vai ser um trajeto de 4 horas no qual vamos fazer paradas em alguns dos pontos mais interessantes do rio. E conversando com o guia, ele me disse que esses são os carregadores usados para carregar a bateria do barco. Mas eles têm 2 tipos de carregadores. Um é o carregador rápido, que é de alta corrente e o processo de carga leva entre 6 e 8 horas. Por outro lado, existe a carga lenta, que leva cerca de 12 horas e é o que se utiliza na maioria das vezes para prolongar o período de vida da bateria. Está acontecendo algo interessante. O barco gira sobre seu próprio eixo e o guia acabou de nos contar que este é um dos poucos barcos em todo o mundo que tem essa capacidade, porque embaixo ele tem como se fosse um torniquete que ajuda a manobrar e isso facilita muito o trabalho do capitão, já que em vez de fazer curvas fechadas, ou como dizemos no México, curvas de caminhoneiro, o barco tem a capacidade de girar sobre seu próprio eixo sem a necessidade de avançar.
E agora ele acabou de fazer isso. Viemos de lá e simplesmente girou e mudou de direção sem nenhum problema. Chegamos a uma parte do cruzeiro que está animando muitas pessoas. E é que, se vocês perceberem, todos se aglomeraram aqui na parte da frente do navio porque estamos prestes a subir em um elevador para barcos. Mas além deste cruzeiro, esse tipo de elevador tem a capacidade de levantar barcos impressionantes e muito pesados. O exemplo perfeito é este navio que transporta automóveis e que acabou de descer pelo mesmo elevador pelo qual estamos prestes a subir. E tudo isso com o poder da água. Estou muito empolgado. Eles se empurram para chegar à frente, já que muitos não enxergam nada. Como minha amiga está levantando o celular, vamos ajudá-la. Deixa eu te ajudar. Vamos ajudá-la a gravar direito, senão não dá para ver nada. Rápido, 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 corram, 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 corram. Disseram que agora dá para ver melhor lá e todos estão correndo. Aqui dá para ver até onde vamos subir, até onde chega o verde escuro, é até onde vamos subir e ali tem algumas marcas que indicam a altura, mas eu queria mostrar para vocês o quão perto estamos da parede. Literalmente podemos tocá-la e a gente pensaria que é bastante perigoso, mas não é assim. Tudo isso está friamente calculado e na lateral do navio há uns protetores que tornam esse procedimento muito seguro. Agora as portas se fecharão atrás de nós e é por isso que tem tanta gente lotada no fundo do navio, porque todos querem ter a vista mais próxima de algo que é realmente impressionante. Não vou mentir para vocês, neste momento estou tomado por uma sensação de adrenalina e muita claustrofobia. Quando essas portas se fecharem, ficaremos à mercê da engenharia moderna. E qualquer pequeno erro poderia significar o fim para 1.300 pessoas, entre elas este que vos fala. Oh meu Deus, estamos trancados. Ninguém está com medo? Medo de quê, loirinho? Eu estou com medo. Eu também não, loirinho, mas estamos em um barco. Sim, não vai acontecer nada. Uau! Agora sim dá para ver como o navio está se elevando e é bastante evidente, ele faz isso em uma grande velocidade. Teremos que perguntar ao guia quanto tempo leva para levantar. Considere que este navio pesa toneladas, transporta mais de 1.300 pessoas e ainda assim se eleva facilmente. Tudo por causa do poder da água. Esta tem que ser uma das experiências mais maravilhosas que já tive na minha vida. E acabei de ver algo que me arrepiou, como poucas vezes acontece. E é que atrás de mim tem um casal de velhinhos que estava com uma expressão de fascinação total. Eu nem consigo imaginar a emoção que ele deve sentir ao perceber o quanto seu país progrediu desde que ele era criança. Julgando pelo seu rosto, o velhinho deve ter aproximadamente entre 80 e 90 anos, o que significa que ele esteve aqui até mesmo antes do Partido Comunista chegar ao poder. Isso mostra que ele viveu parte dos 100 anos de humilhação, passando por extrema pobreza e até fome. Com certeza, em algum momento ele enfrentou grandes dificuldades na vida, mas de repente estar parado aqui em frente à represa deve ser algo muito comovente. E honestamente eu sinto uma inveja boa dele, porque espero que algum dia eu possa voltar para o meu país e ter a mesma sensação. Obrigada por ver este lugar, Represa Guezuba. No total, a represa tem 70 metros de altura e mede mais de 2 quilômetros de comprimento. Mas esta é apenas a irmã menor da represa das Três Gargantas, que é o nosso destino final. Então, se vocês acham isso impressionante, esperem só um momento, porque vão ficar de queixo caído. Agora estamos passando por uma das seções mais interessantes do rio, conhecida como Xilíncia. E isso porque, na antiguidade, esta era considerada a zona mais perigosa do rio. E era muito temida por todos os comerciantes que se atreviam a navegar por suas correntes rápidas e perigosas. No entanto, hoje em dia a paisagem é completamente diferente.
porque graças à represa das Três Gargantas e à de Jezoba, que foi a que passamos no início, agora o rio está bastante nivelado e o que costumava ser uma descida perigosa, hoje em dia se tornou um trecho bastante estável e muito fácil de navegar. Caso contrário, um cruzeiro desse tamanho não atravessaria a água tão tranquilamente. Mas o mais interessante de tudo é que hoje em dia, nesta seção, existe uma atração turística muito interessante, conhecida como Sanchia Rengia, ou em português, as Famílias das Três Gargantas. Esta é uma imitação do que costumava ser uma vila tradicional das minorias que viviam ao longo do rio Yangtze. Nele, a arquitetura local é recriada e é possível ver todo tipo de cantos, danças e trajes tradicionais das pessoas que vivem ao longo do vale. É uma experiência muito bonita que infelizmente não poderemos vivenciar hoje, pois precisaríamos de um dia inteiro e não temos esse tempo. Mas se vocês vierem por aqui, definitivamente eu recomendo que vão, porque é uma experiência muito bonita que Noélia e eu vivemos há 3 anos. Estamos quase chegando ao cais de Sandoping, vilarejo escolhido para construir a represa das Três Gargantas. Mas antes de descer do barco, há outra apresentação. Veja como as pessoas saem animadas, mas isso é muito típico da China. As pessoas empurram. Aqui ninguém vai fazer fila nem vai pedir licença, mas para sair primeiro todos vão te empurrar. Até logo, amigo. Foi um prazer. Agora sim, bem-vindos a Sandoping, que foi o lugar que, após anos e anos de estudos, foi escolhido para a construção da represa das Três Gargantas. E é que sua localização geográfica era perfeita para o projeto, já que ao redor há vales bastante estreitos e paredes rochosas resistentes que são ideais para suportar o peso do muro de construção. E é justamente nesse ponto da represa que se controla mais de 80% de toda a bacia alta do Yangtze, o que é uma loucura em termos de escala. E vejam a quantidade de pessoas e de vendedores que há. E quando você desce do barco, todos os turistas acabam saindo e os vendedores não perdem tempo para pegar o seu dinheiro. O que é isso? Moedas comemorativas? Ok, de acordo. Isso é barato. Quanto custam? São bem baratas, 10 yuans. Ok, me dê um. Você fala inglês? Eu falo espanhol. Você entende? Não, jovem, como você disse? Eu te ensino. Como se diz olá? Olá, olá. Olá. Olá, é isso mesmo, minha senhora. Muito bem, até logo. Bom, já temos nosso imã. Vejam o barulho dos guias com caixas de som conectadas. São tantos que não dá para ouvir nada, é bem ensurdecedor. Espero que o microfone esteja aguentando. Olá, olá. Até logo. Olá, 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 olá. Tchau. Até logo. Antes de começarmos o nosso passeio, é hora de comer. Acabamos de encontrar um senhor bastante bonito que nos recebeu muito bem vestido e é o dono deste restaurante. Mas ao mesmo tempo, ele precisou abandonar sua casa para a construção da represa. Muito prazer, meu senhor. Olá, muito prazer. Originalmente, onde você morava? Eu nasci aqui mesmo, em Sandoping, mas tive que me mudar por causa da construção da represa. Foi quando me transferiram para trás. Sou um dos milhares de imigrantes. Com quantos anos você se mudou? Tinha cerca de 30 anos, hoje tenho 60. Como você se sentiu quando o governo te notificou? Eu estive disposto a cooperar desde o início. Era uma necessidade do país. A realocação é para o povo da nossa região, para os moradores locais. Melhorou nossas vidas e nos trouxe riqueza. Melhorou todos os aspectos das nossas vidas. Você ainda se lembra de como foi o processo de mudança? O governo nos deu muita ajuda naquela época. Eles nos deram subsídios e compensações. Por exemplo, eles me ajudaram com este restaurante. Eu o abri, mas foi o governo que trouxe o turismo. E toda a infraestrutura. E como era a vida antes da represa? Era muito pior. Agora há muito mais prosperidade e dinheiro. As condições de vida melhoraram muito. Sim, você parece muito feliz. Foi um prazer conhecê-lo, meu senhor. Aliás, você está muito elegante com esse traje. Tchau, tchau, chefe.
Achei a história dele muito interessante porque ele e sua família fazem parte dos milhões de pessoas que tiveram que abandonar seus lares para viabilizar a construção da represa das Três Gargantas, e para isso foi necessário inundar uma faixa de mais de 600 quilômetros de comprimento. Por isso, cidades, vilarejos e templos inteiros sumiram sob a água. Para viabilizar isso, foi necessário realocar cerca de 1,3 milhão de pessoas, o que faz desse projeto o maior deslocamento humano causado por uma obra de engenharia na história moderna. E de acordo com o que encontrei na internet, as famílias que teriam que abandonar suas casas receberam um aviso com 6 a 12 meses de antecedência. E as mudanças foram feitas em etapas conforme o reservatório ia sendo preenchido gradualmente. Para isso, o governo criou um programa de compensações econômicas, oferecendo novas moradias ou terras em áreas mais altas ou em outras províncias. Para muitos, a mudança foi positiva. Por isso, o dono do restaurante estava tão feliz compartilhando sua história conosco. E embora na época muitas pessoas tenham duvidado desse projeto, hoje ele melhorou a vida de muita gente, e é graças a essa represa que hoje em dia um dos países mais populosos do planeta tem energia elétrica suficiente para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Agora vamos pegar um barco menor para ir colher laranjas em uma ilha que fica em frente. Vou contar para vocês a história da represa das Três Gargantas. E ao mesmo tempo vou contar todos os desafios que os engenheiros tiveram que enfrentar para realizar esse sonho que hoje está beneficiando tantas pessoas. Olhem um cachorrinho, que cachorrinho bonito, volte. Ah, e o cachorrinho está vindo com a gente. Olhem, o cachorrinho está vindo com a gente. Esta cidade ou localidade anteriormente estava mais de 100 metros abaixo do que agora é o nível da água, e o que fizeram naquele momento foi levar a cidade para o topo da montanha para que não fosse afetada pela inundação. Todos moram aqui? Isso mesmo. É um prazer. Um prazer, loiro. É curioso porque todos eles me disseram, não, nós nascemos e crescemos aqui, só que 100 metros abaixo. Está todo o povo aqui curioso porque, como eu disse, este é um tour pela China inexplorada ou pela China desconhecida. Estamos visitando lugares que pouquíssimos estrangeiros conhecem e que não estão nos guias turísticos. Eu duvido muito que vocês venham a ser trazidos aqui, então vou tentar fazer o melhor possível para mostrar tudo para vocês. Temos que passar por um túnel que está me dando muita claustrofobia, tem muita água e além disso parece que o túnel está alagando, estou com muito medo. Meu amor sabe tudo sobre mim, tudo sobre mim. Meu amor sabe tudo sobre mim. Sobrevivemos, foi horrível, não vou mentir para vocês, o trajeto foi tão longo que senti meu coração apertando cada vez mais e mais. Mas, ao que parece, somos das últimas pessoas que vão usar esse trajeto, já que ali atrás está sendo construída uma ponte de verdade pela qual as pessoas locais vão poder atravessar as ruas dessa montanha sem tanta complicação. Olá, Phoebe, toca aqui. É um prazer. Toca aqui. Um prazer conhecê-la, minha senhora. Não entendo nada do que você disse. Bate aqui. Você entendeu alguma coisa? Claro que não, ele está falando outra língua, sim? Você entendeu o que ele disse? Claro que não. Ele está falando em dialeto, certo? Nem eu entendo ele. Ah, pelo jeito aqui falam um dialeto que nem os chineses entendem. Minha amiga fala tcheco e mandarim, mas não o dialeto local. Não entendemos o que a senhora disse, mas ela tem atitude. Mesmo precisando pegar 2 barcos, um carro e cruzar uma ponte que quase parou meu coração. E ainda temos que percorrer o resto do caminho a pé, mas tudo bem, enquanto não for em um túnel, tá tranquilo. Pelo menos aprendi uma palavra nova que é Mibi Kongjuzeng, que significa claustrofobia.
Manga. Acho que já chegamos onde plantam as laranjas, que era o objetivo da visita. E é bem curioso porque essas laranjas parecem mangas. Nunca tinha visto uma laranja com esse formato e com esse cheiro, cheiram estranho. No ano passado recebemos esse trem, também começamos a trabalhar com drones. Graças a essas ferramentas somos 5 vezes mais produtivos. O maior benefício é reduzir a carga dos agricultores. Através da tecnologia, eles têm uma vida mais tranquila. E eles estão nos contando que anteriormente os agricultores tinham que transportar as laranjas nas costas, mas que hoje em dia, graças à ajuda do governo, eles têm tecnologia como esta, que é como um trenzinho através do qual podem transportar suas laranjas e levá-las até a cidade. E também tem drones que os ajudam com as plantações como esses que estão voando ali. Agora que estamos no topo da montanha, enquanto meus colegas colhem laranjas, vou contar um pouco sobre a represa das Três Gargantas. Seu nome chinês é Sanxiataba e sua construção começou no ano de 1994, mas só foi no ano de 2009 que o projeto foi finalmente concluído. Sua construção custou aproximadamente 30 bilhões de dólares, mas seu planejamento levou muitos anos a mais, já que dizem que até o velho Lao Tse chegou a propor sua construção. Mas por que os chineses queriam construir a maior represa de todo o planeta? Acontece que há mais de 2.000 anos o rio Yangtze tem sido uma zona de inundações e dizem que a cada 10 anos havia pelo menos uma inundação catastrófica entre elas. Entre elas, no ano de 1931, ocorreu uma inundação que acabou matando mais de 130 mil pessoas e destruiu cerca de 2 milhões de lares. E em busca de uma solução surgiu a ideia de construir a maior represa de todo o planeta, que ao mesmo tempo traria outros benefícios como a geração de energia e a facilitação da navegação e do comércio nessa região. No entanto, construir o projeto de engenharia mais ambicioso da história da humanidade envolvia muitos desafios. Levando em conta que para construir uma represa é preciso fazê-la no meio de um rio, vocês provavelmente devem estar se perguntando como isso é possível. Bem, esse projeto teve que ser desenvolvido em etapas diferentes. Na primeira etapa, construíram 2 diques provisórios bloqueando metade do fluxo do rio. Esses diques eram feitos com pedras muito pesadas que eram jogadas no rio para desviar o fluxo da água. E no espaço que ficava entre os 2 diques provisórios, os engenheiros tinham espaço suficiente para começar a construção. Uma vez que terminaram a primeira metade da represa, chegou o momento de construir a próxima metade. E isso representava um verdadeiro desafio, porque para conseguir fazer isso, eles tinham que construir outro dique provisório que depois teriam que retirar. Primeiro, eles preencheram essa parte do rio com centenas de toneladas de terra e construíram um grande muro de concreto como dique temporário. E uma vez que bloquearam o fluxo da água do rio, iniciaram a construção da segunda etapa da represa das Três Gargantas, que levou muito tempo para ser concluída e mais de 40 mil trabalhadores. Uma vez que a segunda etapa estava concluída, era necessário remover o segundo dique temporário, mas como eles deveriam remover tantas toneladas de concreto que já estavam submersas, bem, os engenheiros chineses foram bastante inteligentes e durante a construção do dique temporário, eles colocaram 190 toneladas de dinamite, que em apenas questão de segundos destruiu o que levou meses para construir. E com isso começou o teste final da represa das Três Gargantas. Já que durante a explosão, milhares e milhares de litros de água se chocaram contra a represa das Três Gargantas, marcando o maior sucesso deste país. Mas esse foi apenas o último dos desafios, já que durante o processo de construção houve muitos problemas que precisavam ser resolvidos. Entre eles o fato de que, por serem tantas e tantas toneladas de concreto, não podiam simplesmente deixar esfriar, já que as partes externas do concreto esfriam muito mais rápido do que a parte interna do concreto.
o que eventualmente faz com que o concreto continue se expandindo até que a represa se rache. Para resolver esse problema, os engenheiros projetaram um sistema de tubulações que transportava água fria até o interior da parede, facilitando o resfriamento tanto do concreto externo quanto do concreto interno. Eles também usaram telas de névoa criadas por aspersores instalados ao longo de toda a construção, que durante os meses de verão, que são bastante quentes nessa região, bloqueavam os raios ultravioleta, evitando que a parede esquentasse demais. Por outro lado, havia o risco de inundações, já que, como mencionei anteriormente, o rio Yangtze é historicamente propenso a transbordar. E o fato de existir uma represa tão alta não significava que o risco de que algum dia o nível da água ultrapassasse a represa e passasse por cima dela, causando sua destruição, fosse eliminado. Para isso foram colocadas várias rampas, pois caso a água chegasse a passar por cima, as rampas faziam com que a água se levantasse e fosse lançada para cima, o que eliminava o risco de destruição da represa. E por fim, havia a preocupação de que a represa acabasse eliminando os sedimentos que naturalmente fluem com o rio. E é que todos esses sedimentos são de extrema importância para a agricultura, já que o rio carrega naturalmente todos os minerais que são necessários para as plantações dos agricultores. Mas, para resolver isso, os engenheiros criaram um sistema de comportas que ficavam no fundo da represa, através das quais os sedimentos podem fluir sem nenhum problema. E, ao mesmo tempo, eliminava-se o risco de que os sedimentos fossem se acumulando até o ponto em que pudessem interferir com as turbinas geradoras de energia. Mas, enfim, esses são apenas alguns dos desafios que tiveram que ser resolvidos durante a construção. Mas como esses, há muitos outros. Como foi a migração de 1 milhão de pessoas, a transferência de centenas de construções e templos. E as medidas de preservação do meio ambiente e do ecossistema que habitavam no rio. Tudo bem, vamos parar, pois o drone vai ajudar a colher laranjas. Ah, caramba! Uau! Uau! Esse drone realmente produz energia. Agora nos trouxeram a um dos pontos mais maravilhosos da cidade para nos mostrar como as pessoas locais vendem seus produtos. E é muito interessante porque em um lugar tão remoto a gente não esperaria que dependessem tanto da tecnologia, já que eles vendem suas laranjas através das transmissões ao vivo que fazem todas as noites neste mesmo local. Venham comigo ver como eles fazem isso. Eles são amigos estrangeiros que vieram comigo, mas normalmente são as pessoas locais que fazem as transmissões. E aqui eles colocam suas laranjas se tiverem todo o equipamento necessário para fazer as vendas pelas plataformas. E se vocês assistem nossos vídeos com frequência, provavelmente já sabem que na China a indústria das transmissões ao vivo é enorme e é o principal método de compra e venda usado na internet. Eu acho que isso ainda não é muito comum no México ou na América Latina. Tenho certeza de que isso vai chegar em breve e pegar forte.